bilionárias mesmo, pessoas que não têm que se preocupar em trabalhar como eu e o Paulo, em ser CLT e comemorar pra caralho e falar, porra, aí sim, hein, garantido médico, comida em casa. E, não, essas pessoas não precisam se preocupar com isso, elas ganham muito dinheiro, elas querem continuar com a vida deles, né? E muitas pessoas da indústria do petróleo, né, das indústrias de energia que não são sustentáveis, de grandes conglomerados até que vem no Donald Trump uma chance de ficar cada vez mais ricos, compram, né, essa coisa. Fala, porra, de alguma forma eles estão ajudando ali, seja com uma publicidade, seja com uma doação, faz uma empresa e doa um valor ali para a campanha dos republicanos. E aí a gente tem isso, a gente tem um mundo em que esse tipo de coisa está sendo aceito, isso que a gente acabou de falar do Bolsonaro, dessa coisa do abraço no STF, né, de uma coisa que a gente fala, eu ainda, sendo advogado, cara, vendo como a justiça não conseguiu resistir ao governo Bolsonaro e à Lava Jato, né, como é imperfeito esse sistema jurídico e de regras que permite que pessoas manipulem de uma forma tão descarada assim, né, que assim, porra, é só você parar um pouco, ver e ver como tá funcionando e começar a cavucar um pouco, estudar mais e ver, entender, e aí você puxa o buraquinho e vê. É isso, tá acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. E cenas para os próximos capítulos. Dia 3 está chegando, Facebook já falou que não vai fazer nada, mas, como eu disse, pelo menos eu vou ter um novo chefe, Brasil. Por isso é melhor o Trump ganhar. Olha tudo isso que o Léo falou. Então, já que tá aí, já que é pra manipular, que ele ganhe até na maioria lá, que ele perdeu pra Hillary, né, se somar aí os dois. É mais fácil, gente, porque a gente vai ter que aguentar essa gente enchendo a nossa paciência ainda, não vai ter como. E aí, eu acho que o sistema eleitoral americano, eu não sou muito chegado, não. Eu gosto mais do nosso aqui, não talvez com relação a número de deputados e tal, mas eu gosto da urna eletrônica, né, acho que... E aí o pessoal lá tá falando desse negócio do voto por correio, que sempre teve lá, né, isso foi sempre permitido lá, e lá, além de tudo, o voto não é obrigatório, né, então os caras têm que fazer campanha pra galera votar, porque pouca gente no final acaba votando, e o que acaba fazendo com que também aberrações como o Donald Trump apareçam às vezes, porque é o estímulo de um cara que nem saía pra votar e viu um cara diferente e saiu, né? Então, eu não sei, claro que eu acho que essa questão do voto obrigatório, mas dependendo do nível de como a coisa pode ser manipulada e que você consegue estimular o cara a sair ou a não sair de casa pra votar, também eu não sei, acho que eu prefiro que seja um dever quase que obrigatório, sabe? Porque o Brasil, o voto é obrigatório, mas se pra você não votar é muito fácil também, você paga lá uma taxa e tal. É mais a questão de conscientização mesmo, né? Porque é muito tranquilo, que se eu não conseguir votar lá, eu vou lá, sei lá, né? Tem que assinar lá um negócio lá. Então, o que eu não quero é ser mesário. Inclusive tem um vídeo do Neto falando que o Drauzio Varela falando pra galera: seja um mesário voluntário. Aí o Drauzio Varela chega, seja um mesário. Eu não quero ser mesário! Eu quero ser vendedor de cachorro quente, eu quero ser vendedor daquele de clube lá, aquele grego. Isso era bom. Né? Aqueles lanches grego. Eu não quero ser mesário, Drauzio Varela! Eu não quero ser! Só fartava os caras botavam de mesário. Sabe por que eu tô fazendo isso aí? Aliás, o Drauzio, que é um dos personagens dessa quarentena também, né? Junto com o Átila, que já começou a liberar a galera pra sair de casa com o cabelo todo destrambelhado. Tipo, tá bom, galera, pode sair. Tipo, é isso que vocês querem de mim? Vocês querem um pedaço meu? Mas é isso, gente. O que eu acho é mais fácil. A gente vai facilitar muito a nossa vida se o Trump ganhar. E aí, só pra fechar, eu queria trazer mais uma perspectiva aqui, muito por conta de um apanhado que o João Filho do Intercept fez, está no site lá, sobre o Movimento Brasil Livre, né, o MBL, que agora está em uma outra situação complicada. E aí o Intercept tem uma série de 3 reportagens que estão nesse texto que o João Filho escreveu, que revelou que o MBL está atuando nos bastidores da política brasileira com um rigor ético inversamente proporcional
ao que esse grupo costuma cobrar dos outros, né? E aí, só pra refrescar a memória das pessoas sobre quem é o MBL, é o Kim Kataguiri, né? É o Arthur Duval, e o Kim Kataguiri representa o gamer, representa o ANCAP que gosta de anime, e o cara que fala que pagar imposto é crime, e que isso ele vai combater e vai ser liberal, e etc, etc. E o Arthur Duval é aquele cara que... eu não tenho nem palavras. Para quem viu o debate da cidade de São Paulo, que foi interessante, teve uma boa atuação do Boulos, inclusive, né, que a gente já falou aqui. O cara é o mais reaça possível, né, um negócio absurdo. O cara, ele tenta, inclusive, ir contra o padre Júlio Lancelotti. Vai na Cracolândia, dando café para as pessoas em necessidade, né. Eu não sei se alguém já trabalhou com rua, é difícil até conversar com essas pessoas, né, de tão complicada que é a situação. E ele usou esse cara pra trampolim, pra falar que o cara era um populista e que é isso que é a esquerda, e envolver assim um cara de 90 e tantos anos, e assim, é esse tipo de gente, né? Eu sou o padre Júlio Lancelotti, estava aqui na praça agora com os irmãos de rua e vendo uma situação, e passou uma moto por aqui e o cara falou: padre filho da puta que defende Noia. Então, depois dos ataques de alguns candidatos à prefeitura contra mim, eu estou cada vez mais em risco. Então, quero deixar claro, se me acontecer alguma coisa, se alguém me atingir, se eu for atingido por alguém, vocês sabem de quem é a culpa, de quem cobrar. E aí, só trazendo um resumo, na primeira matéria, o Intercept trouxe uns áudios que mostram a cúpula do MBL se mobilizando para impedir que um cara que saiu do grupo participasse de um programa do Pânico, né, da Jovem Pan. E aí nas conversas que o jornal teve acesso, fica claro o poder da influência do movimento sobre o Tutinha, né, que é um presidente da Jovem Pan, que também segue calado, como todos os integrantes do Pânico. E o grupo, inclusive, convocou políticos com mandato, né, como a Joyce Hasselman e o próprio Kim Kataguiri, para pressionar a emissora. E aí, em um dos áudios, né, o candidato à prefeitura de São Paulo, o Mamãe Falei, que foi, inclusive, Paulo, o segundo deputado mais votado do nosso estado aqui, que a gente reside, conta para os integrantes do grupo, né, que ele falou diretamente com o presidente da Jovem Pan para fazer ele desistir de receber um cara que falaria mal do MBL na emissora. Né? E para isso ele lançou mão de uma estratégia suja, né? Ele imputou falsos crimes ao cara, como invasão à mão armada da sede do MBL e a destruição de um carro do grupo deles, né? E aí ele confessou para a cúpula do MBL que ele inventou esses crimes para enganar o Tutinha, que é o diretor, né? E conseguiu o que ele queria, né? E aí o áudio dele é um tom orgulhoso, né? Que mostra que, cara, os caras não têm pudor algum mesmo, né? Assim, é bizarra. Leiam essa matéria. Aí a segunda, ela revela como que o MBL relutou mesmo para abandonar o barco bolsonarista e como que os líderes dele mobilizaram as redes sociais para tentar aliviar a barra do Flávio Bolsonaro, né, que foi vítima de várias reportagens do Fantástico, né, toda aquela questão da rachadinha, de tudo que vinha sendo descoberto, tudo que falamos aqui, inclusive no Coronga, né, enfim, tudo que envolve, né, essa família de mafiosos. A milícia nada mais é, gente, que a máfia. Se você gosta de Poderoso Chefão, daqui 100 anos a galera vai olhar pra trás, romantizar o Brasil, a máfia política que dominou tudo, né? Um exemplo até mais pé no chão, porém que não deixa de ser caricato, é o Família Soprano também. Let me ask you a question. Before we cornered you in the porta potty, when the security guard was sucking them off... Well, once it was the other way around. What? Vito was blowing the security guard. Son of a bitch! Catching, not pitching. Que se passa ali em New Jersey, né, e tal, também, os caras... É assim que funciona, né? Eles ganham dinheiro na máfia do lixo, na máfia do gás. É sempre assim, né? Eles vão... É algo muito mais discreto até o momento que eles chegam no poder. Mas, assim, eles são vários nichos. O Rio de Janeiro, né, da onde
o clã Bolsonaro é oriundo, apesar do Bolsonaro não ser carioca, ser mais aqui, mais pro lado da nossa região aqui, mas o Rio de Janeiro acabou virando exatamente isso, né? Assim, são várias máfias assim que agem em vários lugares. Começou com esse papo de expulsar o tráfico, mas um outro crime organizado, na teoria, substituiu o tráfico, que ainda tá lá também, e também se incorporou a isso, né? Acho que é quase como se batesse continência também pros milicianos, né? E aí, ainda falando dessa limpada de barra, né, os áudios que o Intercept trouxe na segunda reportagem mostraram eles traçando estratégia de como passar o pano para a corrupção bolsonarista sem dar na cara, né, o oportunismo dele, né, eles estavam na sinuca de bico, assim, de como ignorar a roubalheira de um aliado político depois de se criarem posando como os guardiões da ética e da moral e dos bons costumes, né? E aí o Renan Santos, que é o CEO do MBL, propôs a seguinte saída, abre aspas. Vamos dizer que é corrupção, mas não escândalo. Então falar que é corrupção e ao mesmo tempo comparar com a do PT, falando que do PT é escandaloso. Isso eu acho que é uma bola dentro tranquila. A receita do bolo dos caras é essa. A gente, é só uma coisinha ali que o Flávio, uma rachadinha. Que 100 mil, 200, isso é fichinha. O PT foi 7 trilhões, pau do vale. Foi mais que o PIB brasileiro. E aí a terceira matéria, e a mais bizarra e grave, e aí entra naquilo que eu falei depois de falar do Trump, né? Do tipo, isso está acontecendo, mas as pessoas não estão sendo presas ou não acontece nada e aí a gente fala, existe um juiz, existem juízes, né? Pessoas que garantem um bom funcionamento das coisas, procuradores, enfim. Mas isso é como se fosse uma ilusão, assim, parece que criada para controlar mesmo, porque o MBL planejou uma manobra ilegal para ter o seu próprio partido. E aí, para ter um partido não é uma tarefa simples, né? Você precisa ter 500 mil de assinaturas registradas em cartório em todos os estados do país. E nos áudios, o Renan dos Santos fala abertamente sobre a possibilidade de driblar essa dificuldade comprando um partido que estava em formação, né? E aí, milhares de pessoas que assinaram o apoio para a criação de um partido X, que tenha tentado ser feito, mas ficou ali engavetado, com uma determinada ideologia, né, diferente do MBL, talvez ou não, para eles não importa, seriam enganadas, né? E aí o valor levantado seria de 500 mil reais, uma quantia que em nenhum momento pareceu para eles que seria um problema, seria só um detalhe. E aí fica claro, cara, que essa galera que surfou nessa onda antipolítica de 2018... Político é tudo ladrão. Todo político é ladrão, todo árabe é terrorista, todo cabeludo é maconheiro. Sabe o que parece, cara? Que tu só usa frase pronta. E isso me irrita, cara, isso me incomoda. Como eu queria poder ganhar uma grana cada vez que um babaca diz uma coisa dessa, sabia? Como assim? Ganhar uma grana? Para pra pensar. Imagina só, se eu ganhasse R$1 cada vez que um idiota sem título dissesse que todo político é ladrão, eu estaria rico. Tá, mas não ofende, né? Que se diz a partidária, que, foi contra tudo, que o absurdo da corrupção tinha que acabar. E aí no segundo turno, pessoas como o Arthur, Mamãe Falei, Kim Kataguiri faziam vídeos dizendo assim, gente, não, PT não dá, chega de corrupção. Por mais que o Bolsonaro talvez alguma coisa, nossa, nem se compara. Teve vídeo de comemoração, teve tudo que vocês imaginam. E é isso que eu acho que o jornalismo político pouco trabalha no país, né? Entender com que tipo de público que esses dois, principalmente outros membros do MBL, estão conversando, né? A base do videogame, que muitas pessoas estão jogando, muitas pessoas estão conversando e tendo suas vidas, ainda mais num contexto de pandemia, né? Que a pessoa tem que ficar em casa. E aí fica ouvindo um monte de gente que ouve Kim Kataguiri porque ele é gamer também. E a ANCAP, isso é da hora. E quem acredita em Estado, em imposto e em coisa PT bandido. Fica nesse nível a manipulação em determinados ambientes. E não dá. Então, MBL, Bolsonaro, Partido Novo, todo mundo que viabilizou tudo que o Paulo Guedes né, que é o grande liberal clássico, né, tudo que eles queriam, como o João Amoedo, e eu gosto de encher o saco dele nas redes sociais, né, porque ele, como liberal que ele disse, ele não me bloqueia, pelo menos, né, como os outros, assim, que já me bloquearam
de eu fazer provocações e juro pra vocês que são educadas, gente. Não é nada demais. Não tô xingando ninguém, nunca uso nenhuma palavra. E ele falou, pô, o Brasil não pode se dar o luxo de perder um quadro como o Paulo Guedes. Isso em março de 2019, quando houve um dos primeiros embates, né, dos vários. Mas não, essas pessoas